Deuteronômio, no capítulo 1. No capítulo 1, 3 versículos. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel da além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do mar de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Diz-Aade. Jornada de 11 dias desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cádiz Barneia. Sucedeu que no ano 40º, primeiro dia do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Pai querido, no nome do Senhor, abençoe a tua palavra, fala conosco, ajuda-me, haja unção e graça na ministração da mesma e também no entendimento da tua igreja. É que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Nos relatos das Escrituras Sagradas, a gente vê muitos exemplos de homens e mulheres que foram provados pelo Senhor e que não sabiam que estavam sendo provados. Não tinham a menor ideia que, na realidade, em determinada situação, havia ali uma aprovação de Deus. E isto acontece, ou acontecia, porque o Espírito Santo raramente ele diz a um cristão, ele revela a um cristão que ele está para passar por uma provação. Jesus até falou: no mundo tereis aflições. Ele deixou claro quanto às oposições por causa da fé nele. Em Apocalipse, a igreja, acho que é Laodiceia, onde Deus fala: tereis tribulação de 10 dias. Mas fora essas passagens, raramente Deus avisa ou fala a um cristão, a uma pessoa, que ela vai passar por provação. O exemplo disto, um exemplo bem claro, é o próprio Jó. Deus não disse para Jó: olha, está havendo aqui uma reunião no céu, Jó, e desta reunião eu resolvi desafiar Satanás e te provar. Mas fica tranquilo, porque estou no controle, as provações serão duríssimas, mas no final vai dar tudo certo. Confia em mim. Daqui a uma semana começa, daqui a um mês, ou no dia seguinte, após a reunião celestial que houve. Deus não fala nada disso. Simplesmente Jó se vê atacado em tudo, culminando com a sua própria saúde. Deus não avisou a ele. Jó é o típico servo que dormiu bem, rico, acordou pobre, e em períodos talvez não longos de um para o outro, ele vai perdendo tudo. Raramente o Senhor avisa quando vem. Assim como as tempestades, elas não dizem, espiritualmente falando, quando vão chegar a acontecer, mas sabemos que elas têm um início, mas certamente também as tempestades têm um final. Deus não avisa. Nesse texto a gente observa claramente esse exemplo. Moisés está fazendo um resumo, uma repetição, está repetindo as leis, a nova geração de israelitas, exatamente em Cádiz Barneias, nas montanhas de Moabe.
Depois de 38 anos, somados 40 anos, pois 38 foram os anos de castigo que Deus deu, com mais 2, 40. A nova geração chega exatamente no mesmo lugar, onde houve esse período todo, esses anos todos, há 38 anos, 2 já estavam no deserto, uma rebelião. Um lugar que poderia ter sido um divisor de águas, um lugar que poderia marcado a nação positivamente, ela foi marcada negativamente. E é interessante como Deus muitas vezes nos dá a oportunidade de voltar a um ponto onde se pode corrigir algumas coisas. É interessante. Exatamente em Cádiz Barneia, depois do povo girar em torno de si mesmo, por mais 38 anos, ali eles acampam. Deus então manda Moisés repetir à nova geração, a velha geração, ou seja, os que saíram do Egito de 20 anos para cima, os rebeldes tinham perecido todos, com exceção de Josué e Calebe. Deus manda Moisés falar com o povo. Porque deste lugar, Moisés havia enviado 12 espias para espiar Canaã, sondar. E depois de 40 dias eles voltaram trazendo um relatório horrível. Primeiro eles falaram, olha, realmente a terra é tudo quanto Deus falou e até mais. Olha os frutos da terra. Mas fecharam o relatório dando um porém. Porém, todavia, há gigantes, as cidades são altas, os muros são enormes. Não há como, é um sonho. É bom, mas não dá como. É uma ilusão, não há como. E esse relatório foi tão terrível que Deus acabou castigando o povo. Os rebeldes morreram perante o Senhor e os demais ali tiveram que caminhar esses anos todos, até que toda a geração de rebeldes pereceu no deserto. Portanto, o povo volta ao mesmo lugar, volta ao princípio. E há pessoas que precisam sempre estar voltando ao mesmo lugar, porque elas não conseguem aprender com as experiências negativas e também positivas, né? Elas estão quase chegando a uma mudança e de repente voltam para o final da fila, no mesmo lugar. Glórias a Deus. Foi neste lugar que, depois que o povo tinha passado por muitas provas, chegaram a eles. E quando os israelitas retornaram, os espias, e falaram tudo, deram o péssimo, terrível relatório, em vez de seguir para a terra prometida, eles disseram, não avançaremos. Não sairemos daqui. Eles estavam numa posição que viam do outro lado a fronteira. Talvez até avistassem o rio Jordão, que teriam que atravessar. Mas eles pararam, disseram, não avançaremos. Retornaremos para o Egito. E o Senhor então, simplesmente não os conduziu mais, só que eles não imaginavam que aquela situação estavam sendo provados pelo Senhor. E eles foram provados, todavia foram reprovados. Como eu disse uns meses atrás, né? Se provação é uma prova, se você é reprovado, você tem que voltar para o final da fila. Tem que fazer tudo de novo. O problema ali não eram os gigantes. Os gigantes
não era exatamente a questão. Na verdade, Deus usou os gigantes para pôr Israel à prova. E eles foram reprovados, não avançaram, deixaram de obter uma promessa maravilhosa e ficaram os rebeldes caídos no deserto. Mas uma coisa que devemos observar é que quando Israel chegou a Cádiz Barneia, eles já tinham visto o agir de Deus no deserto. Eles já tinham visto o suficiente para confiar nele e prosseguir, ir avante e falar como disse Josué e também Caleb. Disseram Josué e Caleb: vamos, avancemos, parem de olhar para trás. Deus pode nos dar a terra, como pão podemos comê-los. Não, eles já tinham visto o suficiente dos milagres de Deus, eles já tinham visto água sair da rocha, foram alimentados milagrosamente, continuaram até sendo ainda pelo maná, viram a travessia do Mar Vermelho, algumas grandes nações que foram destruídas, a nuvem que cobria o povo e protegia do sol escaldante durante o dia. À noite, a mesma nuvem se transformava numa coluna de fogo. Eles já tinham visto o suficiente para confiar em Deus e avançar e se alegrar, porque até o fruto que trouxeram testificava, né, da terra, os frutos que trouxeram, como ela era realmente tudo que Deus havia falado e muito mais. Mas não, eles recuaram. Cádiz Barneias foi o limite na vida deste povo. Olhando para os nossos dias, assim como Israel, alguns cristãos, depois de passarem por muitas provas no dia a dia, pois viver o dia a dia, você vive uma prova a cada dia, mas e ver o agir de Deus, finalmente, em algum momento, vão chegar à sua Cádiz Barneia. Há um ponto decisivo, há um lugar de decisão, mas que é o último obstáculo para a realização de um sonho, de um alvo, de algo que se tem buscado diante de Deus, orado, pedido, clamado. Todos nós, de um momento ou de outro, em alguma situação, deparamos com a nossa Cádiz Barneia. Quando ali somos provados, e muitas vezes não imaginamos que Deus nos permitiu chegar àquele momento, na verdade, como uma prova. Porque para o Senhor não importa livrar com muito ou com poucos. Jonatas, filho de Saul, falou sobre isso. Quando os soldados começaram a abandonar a Saul, por causa dos filisteus, que eram muitos os inimigos. Jonatas ficou impaciente de ficar parado, travado na sua Cádiz Barneia, olhando para o outro lado, esperando uma atitude do seu pai. Mas como Saul não se movia, como Saul estava lá também tremendo de medo, tirando os olhos de Deus, Jonatas não suportou mais, chamou o escudeiro e disse: vamos nos apresentar aos inimigos. Vamos lá. E ele diz uma palavra: para o Senhor não há impedimento de livrar com muitos ou com poucos. O resultado dessa atitude nós sabemos, uma grande vitória. Saul está na sua Cádiz Barneias. Às vezes nós vamos vencendo provas e mais provas, confiando em Deus, vendo sinais, maravilhas, vendo o seu agir, vendo livramentos, coisas que você pensava não passar e passa.
E de repente você depara com a Cádiz Barneia na sua vida. Um ponto de decisão. Poderíamos chamar de divisor de águas. Um ponto de ebulição, de mudança, de estado. No caso aqui, no sentido espiritual, para uma herança. Mas você olha do outro lado, você vê dificuldades. Você vê coisas que parece que não vão mudar. E de repente ali você declara, daqui não dá. Olha para trás, volta. Sepulta os sonhos. Olharam para o gigante e deixaram que os gigantes sepultassem os seus sonhos. Viram os frutos da terra, mas mesmo assim disseram, não dá. Cádiz Barneia foi um sepulcro para eles. Foi o limite. Mas há pessoas que, como eles, também têm enfrentado sua Cádiz Barneia. Talvez a situação na sua vida seja conjugal, familiar, pessoal, trabalho. Chegam a um limite que seja sua Cádiz Barneia. Você olha do outro lado, você só vê gigantes. Talvez surja oportunidade, mas você diz, mas não dá. E não sabe que Deus está te provando. Não sabe que Deus não tem problemas com gigantes. O que Ele está fazendo é provar o seu coração, provar a sua fé. Mas muitos têm recuado diante de situações que Deus coloca. Todos nós temos nossa Cádiz Barneia. Todos nós, em algum momento, vamos ser desafiados a uma atitude. Nós precisamos olhar para o que Deus já fez. Quando olho para este lugar, eu olho para um milagre. Quando olho para a maneira como chegamos e compramos este espaço, quando parecia uma loucura fechar um negócio de 300 mil reais, uma igreja que tinha, talvez nós tivéssemos ali uns 300 membros por aí, a gente tinha 3 cultos no domingo, mas também a igreja cabia 110, 111 pessoas, 112 já ficava apinhada, e assumiu uma dívida de 300 mil reais. Meu Deus. Eu cheguei na minha Cádiz Barneia, mas no meu coração dizia, porque eu senti isso de Deus. O advogado muitas vezes tentou, o bispo Rubens, no seu zelo, me disse uma palavra, Gonçalo, pega esse dinheiro, invista numa coisa mais simples. Não foi por falta de fé, nem por maldade, nada disso, foi no zelo, na preocupação. Eu disse, não, Deus está nesse negócio, e Ele quer, Ele está dando a toca para nós. Deus já havia profetizado sobre este lugar. A última profecia foi o bispo Walter, uma profecia muito gostosa de receber, mas quando tem que colocar em prática... Ela é muito boa de receber. Olha, Deus vai fazer isso, Deus vai te usar, Deus vai te levar, Deus vai te tirar. Oh, glória a Deus. Mas quando a realidade começa a vir nua e crua, então eu recebi palavras. Pega isso, a gente tinha alguma coisa em caixa, de um planejamento, de um consórcio, que eu liberei, algumas coisas assim, que levou um ano para a gente conseguir alguma coisa. Tinha vendido carro. Pega isso e faz aquilo, mas Deus estava dizendo, você vai ficar onde está, vai aceitar algo paliativo, ou você vai atravessar o Jordão. Deus tinha algo extraordinário para este lugar. Mandou a gente construir essa galeria. E eu só construí porque o que estava no meu coração, Deus confirmou no coração da Jane, então... Não tomei decisão sozinho, isso é muito bom. Mas eu poderia ter ficado na Cádiz Barneia. E então ia regredir. E não atravessar para os propósitos maiores de Deus na nossa vida.
Mas foi uma loucura. Irmãos, eu não sei porquê, eu vejo alguns colegas, não estou desmerecendo a seriedade de cada um, que às vezes se abatem de tal maneira diante das lutas da obra. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu não consigo me abater tanto. Talvez seja a estrutura que Deus mesmo tenha preparado. Não estou julgando ninguém, pelo amor de Deus. Deus sabe disso. Mas, irmãos, não foi fácil. Todavia, falei, Deus está nos dando. Então esse gigante, Ele vai destruir, Ele vai derrubar, Ele vai limpar, Ele vai dar graça, nós vamos conseguir. Cada momento foi um gigante. Construir a galeria, botar os ar-condicionados. Meu Deus, quando eu falei de comprar ar aqui, irmãos, a fé dos irmãos foi extraordinária. Eu nunca vi tanta fé, irmãos. Nos primeiros meses, praticamente não saíram os carneiros. Tanta fé. Porque olhavam para as paredes, não tinha janela não, irmão, não tinha porta não. O pastor está passando carneiro para comprar, mas não tem nem porta. Aí, saiu um pouquinho de carnês. Eu consegui botar as janelas. Saiu mais um pouquinho de carnês. Aí consegui botar a porta. Saiu outro tanto. A fé estava crescendo, graças a Deus, né? Tomé estava em ação, graças a Deus. Aí eu lutei para botar o rebaixamento. Quase que eu que fui rebaixado, tanta luta. Saiu outro tanto de carnês. A fé está crescendo. Muita fé. Finalmente o pessoal ainda olha desconfiado, ali tudo aberto. Sem blindex, sem nada. Botei blindex. Aí os carnês saíram, outra porção de carnês. Finalmente nós compramos aparelhos. Porque nós ainda somos como Tomé. Veio para crer. Mas eu não queria ficar com o relatório dos pessimistas. Porque o que você tem recebido de relatório de pessimista, se você aceitar esse relatório e não olhar para o Deus que tem andado com você, que tem feito coisas grandes, que talvez tirou você de situações que só mesmo Ele pode fazer, usando os seus meios, pois Ele é Deus. Se você olhar para os relatórios das pessoas do teu lado, da tua empresa, do teu lugar, e às vezes está baseado na realidade. Havia gigante sim, mas acima do gigante havia um Deus. Se você olhar para essa realidade, ela pode ser uma realidade, você deve encará-la como uma realidade. Mas você tem que entender que acima disso existe um Deus na sua vida. Eu não aceitei ficar na minha casa de Barneias. Isso aqui, irmãos, tem mais de 80 mil reais de ar-condicionado somado, mão de obra, relógio. Cada contatora para um ar desse, na época custou 850 e poucos reais. Eu comprei na GMR. Sabe por que eu comprei? Porque eu cheguei lá, tem uma moça, não sei se está mais lá, nem sei mais o nome dela. Ela era cristã, de uma igreja batista, lá para o lado de Campo Grande, porque era a banda de lá. E um dia o Ivo, que fez toda a elétrica, me apresentou. Então eles não vendiam para a igreja para pagar com boleto, mas por causa dela, eles vendiam para mim, porque ela aprovava e dizia assim, pode confiar no pastor, pode vender para o pastor. Eu fui lá, 1, 2, 3, 6 contatoras, só as contatoras foram 6 vezes 8, 48, quase 5 mil reais. Só de contatora. Tem que ver a grossura dos fios que tem por aí, para levar para os condensadores. Quando eu comprei, eu enrolei uma dívida maluca. Aí o Senhor colocou algo no coração que eu senti muito forte, fazer uma campanha do Isaac. Não é para ninguém ficar rico não, irmãos, é para confiar em Deus. Não é? Qual é o seu Isaac? Fica na terra. E o pessoal acreditou porque era de Deus. Irmão, a campanha foi uma benção que eu paguei a GMR sem dever 1 centavo. Onde você vai ficar? Na sua casa de Barneias, ou você vai atravessar pela fé em Deus para o lugar que Deus tem prometido para você?
Quantas pessoas estão aceitando o relatório dos incrédulos? Tem gente aceitando o relatório de gente que nem da igreja é. São os crentes de corredores, os candidatos a poluir, a encher o inferno. Não tem compromisso com Jesus, não ama a Deus, vive o evangelho do ventre. E pessoas que têm uma vida com Deus estão permitindo que os incrédulos atrapalhem a sua fé. Deus mandou 12 homens. O problema não era gigante. Eles estavam sendo provados e foram reprovados. Deus às vezes permite situações adversas, mas vem como prova, porque Ele pode abrir porta do dia para a noite. Vai ver se você vai ser fiel no pouco, como você foi no muito. Você vai continuar honrando como você honrava. Quando dava para dizimar, pagar suas contas, passear e curtir um feriadão. Todos nós temos o Cades de Barneia, meu irmão. A tua reação vai definir se você vai entrar na próxima etapa da sua vida ou se você vai voltar para o deserto. Tem muita gente voltando para o final da fila. A Cades de Barneia define isso. Ou eu passo a um outro estágio, ou eu volto lá para o final. Você precisa crer nesse Deus, porque quando Ele vem, Ele já tem trabalhado com a gente, quando Ele permite isso. Israel já tinha 2 anos no deserto com Deus. Já tinha visto muitos milagres. Já tinha visto muitas coisas. Portanto, eles tinham condições para o próximo passo, para a próxima etapa. Mas eles não creram. Deus quer nos levar, irmãos, a uma outra etapa da nossa vida. Isso aqui mudou. Voltando ainda ao exemplo, eu falei, meu Deus, eu tenho que tirar aquele murão brabo. Era um muro que parecia a fortaleza de Jericó, a muralha de Jericó. Dizia, Deus, eu tenho que tirar isso, tenho que botar grade, mas uma fortuna. Eu tenho que tirar. Aí pela fé, como eu sempre tive bom trânsito, onde eu compro, porque sempre paguei, eu chego e converso. Aí eu cheguei lá na moça que botou essas grades, irmã Fátima, conversei com ela. Eles que fizeram essa janela. Na época tinha uma turma muito boa. A dona em si, a irmã é muito boa. Mas os funcionários bons foram embora, entrou uns caras muito ruins. Não sei como está hoje, mas na época eu fui lá e falei, irmã Fátima, é isso, isso e isso. O que você não pode fazer por mim? Pastor, faz assim, 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 dá? Eu falei, não. E assim, assim? Não, assim já melhora. E aí vamos derrubar um muro. Mabelzão está aí? Tu tens, no céu tu vai ganhar uma marreta de ouro, meu irmão. Mabelzão ali, arrebentando firme, sempre socorreu a gente. Desde a igreja pequena, ele derrubou uma pilastra monstruosa que tinha lá. A gente batia e tremia todo. Mas a pilastra não resistiu ao Mabelzão. Colocamos. Abrimos, olha, mudou. A igreja rapidamente. Um outro desafio, bancos. Esses bancos custaram 46 mil e poucos reais. Mas se botar banco, tem que trocar piso. Aí começaram a me criticar. Por que arrancar o piso que não bota em cima? Falei, não, tem que arrancar, o de baixo está ruim. Beto até me defendeu algumas vezes. Metendo malho, o que o pastor vai gastando dinheiro, botava em cima, comprava, não, tem que arrancar e fazer direito. Arrancamos tudo. Fez o contrapiso. Ai, meu Deus. Não, o grosso, depois o contrapiso. Daqui a pouco chegou uma carreta aí, ó, com este porcelanato. O Sérgio me abençoou muito. Que Deus acrescente uma pedrinha na coroa dele. Mas, irmãos, você sempre vai ter sua Cades de Barneias. E os incrédulos vão dar um relatório ruim. Não, é bom, mas é muito difícil. Não, é verdade. Pode mandar até esse currículo para essa empresa. Ela é boa, mas vai ser muito difícil você entrar. E é assim que os incrédulos que estão no nosso meio começam a contaminar. E a gente passa a ouvi-los. Vem o Josué e o Caleb e diz, não, vamos lá, Deus é conosco, o amparo dele já se foi, podemos comê-lo como pão, se Deus se agradar de nós, vamos lá. Não, não dá. E a gente então não passa a um
próximo estágio da nossa vida. Eles não passaram. Você precisa agir pela fé, meu irmão. Você precisa confiar em Deus. Eu estou falando daquilo que é de Deus, que vem no nosso espírito, que vem ao nosso coração. E assim a gente foi trabalhando. E hoje você vê o resultado dessas coisas. Deus sempre honrou. Passei muita dificuldade, perdi muitas coisas, algumas até irrecuperáveis, em termos de investimentos. Mas não importa, se Deus veio até aqui, Ele vai comigo para onde eu for. Ele vai também com você. Você não pode ficar na sua casa de Barnéias. Tire os seus ouvidos de ouvir os incrédulos. Eles estão do teu lado, na tua repartição. Eles saem domingo, eles vão para a igreja. Olhe para Deus. Porque a pessoa até fala, é verdade, Deus pode. Mas, na atual circunstância é muito difícil. Eu não gosto de ouvir esse negócio, quando a pessoa diz, a situação não está fazendo nada, não está liberando nada. Gente, pelo amor de Deus, eu não aceito isso. Se o meu Deus está agindo, Ele age para mover e abrir, mover céus e terra, se for necessário, e abrir todas as portas que Ele precisa abrir. Eu não consigo parar no homem. Eu não consigo ver dessa maneira. Finalmente, então, a nova geração retorna. E a velha, aquele ponto, qual seria a atitude deles? Ter a mesma reação ou não? Glória a Deus. Muitos fracassaram. O apóstolo Paulo foi um homem que enfrentou muitas Cádiz Barnéias em sua vida. Muitas. Desde o dia que ele aceitou Jesus, ele chegou a um ponto de decisão em muitas ocasiões. Mas quais foram as atitudes deles diante desses momentos de divisor de águas, de decisões? Uma das atitudes deles está em Filipenses 3, quando ele traz uma palavra para nós. No versículo 12. Ele diz assim: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Até aqui, irmãos. Eu quero segurar essa linha do versículo 14. Prossigo para o alvo. Havia um alvo na vida deste homem. Ele está falando certamente da vida eterna, mas ele também tinha... O alvo dele era completar a carreira. Era combater o bom combate. E ele enfrentou muitas dificuldades para isto. Mas ele diz claramente, prossigo para o alvo. De que maneira? Esquecendo das coisas que para trás ficam. Ele não queria saber do passado, do que fez bem ou mal a ele, ou mesmo da sua própria vida, ainda como um fariseu. Ele prosseguia para o alvo. Ele tirou tudo da sua vida em relação ao seu passado, abandonou completamente. Ele avançava. Ele enfrentou muitas dificuldades, oposições diversas, de dentro dos seus próprios irmãos, entre a própria igreja, entre os falsos judeus, entre falsos amigos. Ele enfrentou muitas dificuldades que quiseram fazê-lo parar. Mas ele diz, mas eu prossigo para o alvo. Mas por que ele prosseguia? Se você olhar no capítulo 4, ele vai dizer das suas experiências.
Versículo 10 ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Mas leiamos todos o versículo 13, o que diz? Tudo posso que me fortalece. Tudo posso, me fortalece. Glória a Deus. Tudo posso. Ele poderia passar por qualquer circunstância, naquele, em Cristo, que o fortalecia. Escassez, prosperidade, alegria, tristeza, tudo. Ele disse: eu tudo posso, naquele que me fortalece. Irmãos, há um Deus que nos fortalece. E você pode tudo com Ele. Você pode atravessar e ir além de Cádiz Barneias. Você pode usar essa situação de adversidade para afirmar sua fé no Senhor e continuar firme. Olhando para o alvo, olhando para o alto, olhando para aquele que não está travado, para aquele que preparou coisas boas para nós, e que ao longo da nossa caminhada hão de acontecer. Você não pode travar. As lutas, as dificuldades, que não são comuns apenas a alguns, mas a todos que vivem neste mundo. Aquilo que parece impossível, Deus pode te fortalecer, te capacitar, te dar graça. Ele está falando: tudo posso, eu posso passar por qualquer situação, se Ele estiver me fortalecendo. Os judeus não olharam para isso, os israelitas daquele tempo. Não entenderam que eles podiam conquistar aquela terra, porque Deus fortalecia a vida deles. Uma outra experiência fantástica do apóstolo Paulo está em Atos, no capítulo 21. Vá a Atos. No versículo de número 10. Houve uma visita de um profeta. Atos 21, 10 diz assim: Paulo estava em Cesareia. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: o que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do... Glória a Deus. Olha que postura do apóstolo, irmãos. Deus revela a ele, pelo profeta Ágabo, o que o aguardava em Jerusalém. E os irmãos, na boa fé, querendo proteger o apóstolo amado, disseram: não vá para lá, Paulo. Mas Paulo sabia que era a vontade do Espírito Santo que ele fosse para lá. Paulo sabia que o Espírito Santo é quem estava mandando. Paulo não era doido. Paulo não ia colocar, como diz aí o ditado bem popular, né? Sua mãe com boca. Paulo não fazia aquilo que ele achava que deveria fazer. Ele só resistiu diante de revelação tão clara. Ele resistiu a essa tentativa dos irmãos de querê-lo, de persuadi-lo a não ir para Jerusalém, porque no íntimo dele ele sabia que o Espírito Santo queria que ele fosse para lá.
Ele sabia, porque se você olhar, mas aqui, ainda agora no capítulo 20, quando ele reúne os presbíteros da igreja de Éfeso, lá em Mileto, ele fala assim, versículo 22, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O Espírito Santo já estava falando no coração dele: Paulo, você precisa ir para Jerusalém, mas vou te prevenir, você não terá vida boa em Jerusalém. Paulo, como eu disse, não era um retardado mental. Ele não era aquele camarada que tinha prazer no sofrimento, foge o nome da pessoa que se tem prazer no alto flagelo. Ele não era esse camarada. Ninguém gosta de levar chicotadas, de sofrer qualquer tipo de revés, de dor, martírio, etc. Então, quando Ágabo revela, pega seu cinto, amarra suas mãos e diz: olha, isso farão com o dono deste cinto, lá em Jerusalém. E os irmãos disseram: Paulo não vá, Paulo não vá. Obviamente, ele, no íntimo dele, ele gostaria de não ir. Mas como o Espírito já estava falando com ele, ele disse: olha, eu tenho que ir. Por que vocês estão me tentando persuadir-me a não ir para Jerusalém? E como eu estava firme, eles disseram: faça a vontade do Senhor. Paulo precisava ir, precisava passar para outro estágio. Ele não ia ficar na sua casa de Barneia. Ele não sabia exatamente o que ia acontecer. Mas ele não ficou preso a irmãos com muita seriedade, dizendo: não vá. Ele disse: não, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu tenho que atravessar. Eu tenho que obedecer. Eu tenho que ir. Então, este homem é um exemplo de como ele enfrentou muitas Cádiz Barneias na sua vida. Mas ele não parou. Ele não deu ouvidos. Ele olhou para o alto, para o alvo, para Cristo, e ele prosseguiu. No caso dele, tinha a ver com o ministério da vida dele. No nosso caso, é qualquer situação que quer nos fazer parar, qualquer relatório, qualquer coisa que quer nos impedir de atravessar o Jordão, de realizar sonhos, de ver o milagre de Deus. Isso acontece por relatórios de incredulidade. E eu faço uma pergunta, antes de encerrar essa mensagem: qual foi o propósito do Senhor, então, em repetir a lei para a nova geração? Por que gastar um tempão no mesmo lugar que 40 anos atrás, somados, a velha geração ali deixou de passar por um estágio, de ver a glória de Deus, de ver milagres de Deus, de entrar na terra da provisão, dos sonhos e tudo mais? Qual a razão de Deus repetir? Creio, irmãos, pelo menos 3 respostas eu penso estar corretas, dentre tantas. Creio que entre as primeiras coisas, entre tantas coisas, o objetivo foi lembrar a essa nova geração que a primeira geração havia perdido a oportunidade de entrar em Canaã por causa da sua incredulidade e rebeldia, de ver a glória de Deus. Creio que foi com o objetivo de que essa nova geração não repetisse o mesmo erro. Meus irmãos, Deus é um Deus de oportunidades. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade de pagar um preço e de ver a glória de Deus. De ver Deus ser honrado, de ver milagres, de ser instrumento, de ver o Jordão se abrir, de ver Deus fazer coisas grandes. Deus está dizendo para eles: olhem, não repitam isso.
Talvez você hoje aqui, não sei, você está ouvindo essa mensagem e Deus está falando contigo. Eu estou te dando oportunidade para você não repetir mais os erros do passado. Neste lugar eu estou te dando uma outra oportunidade para você atravessar esse Jordão e começar um novo estágio na sua vida. Está relembrando. Não perca a oportunidade, irmãos, que você tem na sua geração de fazer a diferença. Seja ela em qual hora da sua vida. Na minha, eu sou pastor, então é outro assunto. Mas você tem lá seu trabalho, tem seu dia a dia. É uma oportunidade, irmãos. Deus volta ao mesmo ponto. Usa as experiências, fala, relata, conta, dizendo: não perca a oportunidade de entrar nesta Canaã. Não perca a oportunidade de atravessar esse Jordão. Entra pela fé, vai, porque eu sou contigo. Não perca a oportunidade. A segunda coisa, penso que é lembrar que o Senhor sempre foi fiel à sua aliança, embora Israel tenha sido infiel. Deus é sempre fiel, meus irmãos, embora nós, às vezes, sejamos infiéis. Não é isso que me parece que é o apóstolo Paulo que fala a Timóteo? Se somos infiéis, eu acho que é esse camarada, somos infiéis, todavia ele permanece fiel. Deus é fiel. E muitas vezes Ele nos chama a um ponto onde caímos. Não é para nos pisar, não. Não é para nos martirizar, não. Não é para nos humilhar, não. É para dali você se levantar e começar uma vida nova. Porque Ele é fiel. Ele não abriu mão da sua aliança. Mesmo que Israel tenha falhado. A terra prometida, os milagres que você precisa, as promessas continuam lá. Deus não tinha desistido de levar o povo à terra prometida. Quem perdeu foi essa geração que não foi além da sua Cádiz Barneia. E precisamos ir além das nossas Cádiz Barneias. E um terceiro ponto, dando asa à imaginação, eu penso que Deus queria deixar claro que a presença e o poder dele eram os mesmos. Portanto, a garantia de que Ele lhes entregaria a terra. Meu irmão, o que Deus fez lá no passado na tua vida, Ele faz hoje. Alguém sabe o resultado do jogo do Flamengo? Porque esse amém deve ter perdido, sei lá. Amém? O que Deus fez no passado, Deus continua fazendo hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Nós temos a mania de achar que o problema hoje é maior do que o do passado. Pode até ser, mas Deus não muda, meus irmãos. Ele continua sendo o mesmo. Desde a sua eternidade não há mudança. Deus não envelhece, se atualiza, mas não envelhece. Continua poderoso. Continua tendo vida em si mesmo. Não depende de ninguém. A gente depende de coisas para viver. Nossa vida depende da vida do próprio Deus. Mas Deus não depende de ninguém. Ele tem vida em si mesmo. Ele continua dizendo, agindo eu. Ele continua sendo Deus. Então eu creio que nesse terceiro ponto é isto mesmo, deixar claro. Ele continua o mesmo. Que as dificuldades são as mesmas, mas Ele é o mesmo Deus. E que se eles acreditarem, se eles aceitarem o desafio e forem além da Cádiz Barneias, eles vão tomar posse da terra que está lá. É só se levantar, confiar em Deus, seguir, e Deus vai garantir a posse da terra como uma promessa que Ele fizera, não quando Israel saiu do Egito, mas quando Abraão, 400 e poucos anos, peregrinou por Canaã. Deus é fiel. Ele é a garantia, meus irmãos. Continua sendo o mesmo.
continua todo poderoso, né? É o famoso, a gente compra um terreno, fala, e agora, meu Deus, como eu vou construir a casa? Ora, foi tão difícil comprar o terreno, mas deu Deus condições? Então Ele vai dar condições também para construir a casa, porque Ele é o mesmo Deus. Se Ele te permitiu comprar o terreno, você precisa construir, Ele vai te dar condições de construir a sua casa. Deus é Deus. Então a nova Israel, nova geração, precisava passar na prova, ir além de Cádiz Barneia, porque os gigantes continuavam lá. Eles não foram embora, continuavam lá. Mas Deus, como eu disse, era quem iria garantir, quem dava garantias de que eles iriam possuir a terra. Porém, Israel agora precisava novamente ir além de Cádiz Barneia. Precisava passar na prova. Queridos, que Deus possa, que você possa passar nessa prova que talvez você esteja inserido nela. Que você possa ser aprovado. Infelizmente, muitos, talvez, a quem Deus está aprovando, talvez fracassarão. Talvez você nem saiba que Deus está te provando, mas Ele está. Vá além dessa Cádiz Barneias e deixe o resto com Deus. Ele é o Senhor. Ele continua sendo Deus. Amém ou não amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.